editando o vídeo aqui da Bom coluna dia a de hoje. todos, diretamente podcast, todo sábado às 11 da manhã, sempre com convidado ou convidados especiais e também com mensagens para edificar, para melhorar a tua vida. Estou aqui ao lado do meu companheiro de bancada, Samuel, e eu passo a bola para ele. É isso aí, meu amigo, irmão, pastor Isaac Palma. Hoje a alegria nossa de receber esses convidados especiais da Associação Acolher, né? A presidente, o vice-presidente, vamos falar um pouco deles, casados, família. E a história já começa linda, porque são pais ativos, pais de crianças com deficiência que decidiram compartilhar todo esse know-how, todo esse conhecimento com outras famílias, abrindo portas para especialistas que são muito difíceis de encontrar. E hoje, você que está acompanhando esse programa, vocês descobrirão uma mão amiga às famílias que têm criança com alguma deficiência em casa. E eu tenho um anúncio aqui, Isaac. Nós teremos um sorteio hoje de novo. Maravilha. Nós teremos um sorteio hoje de novo. Então, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo, comente. O Isaac vai me ajudar aqui. Nós vamos sortear um kit que o nosso irmão Rubens, do Império das Esfirras, mandou para nós sortearmos aqui. Você conhece o Império da Esfirra? Sem dúvida, a melhor esfirra da nossa região está lá. Vamos falar um pouco mais daqui a pouco, mas eu já vou emendar a primeira chamada para vocês se apresentarem, falarem um pouco sobre a história de vida de vocês e o que fez com que vocês tomassem esse caminho do terceiro setor. Eu sou a Adriana do Alexandre. E o Alexandre. Olha aí, nós apresentamos, nós tivemos a oportunidade dessa apresentação no Ministério de Casais, onde nós fizemos partes. Porque nós, conforme a palavra, nós entendemos, nós somos um do outro, porque somos uma só carne. Glória a Deus. E eu sou presidente da Associação Acolher, né? Hoje, uma mãe atípica de 2 crianças, né? Tenho 2 pequenos e eu tenho a Ana Luísa, que não é atípica, é uma adolescente, tem 15 anos. E com a descoberta de um diagnóstico, nós encontramos uma dor e dessa dor nós transformamos em propósito. Eu quero agradecer o espaço na casa de vocês, no ambiente de trabalho, aonde quer que essa mensagem alcançar. E eu quero agradecer o espaço, agradecer o acolhimento que nós temos recebido. Vem muito da parte de Deus. Né? Nós resolvemos transformar essa dor em algo que possa curar. Tem um trecho de uma música que ela diz assim e que das minhas feridas saia poder para curar. Amém. Então nós queremos trazer isso para as nossas vidas. E vamos falar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa vivência, para que a gente não tenhamos a oportunidade de ficar vivendo essa dor. Que nós possamos curar e trazer cura e alcançar famílias, alcançar empresas, alcançar todos os locais onde uma pessoa autista pode ser tirada daquele lugar escondidinho da sociedade e que ele possa ser mostrado com toda a sua capacidade. Muito bem. Então, a primeira pergunta, né, que eu quero fazer para vocês é quando a gente se referir justamente à pessoa, né, porque há uma novidade, vamos dizer assim, não tão nova, né? Certa vez eu li um livro, né? Um livro que cai muito em concurso, da Maria Teresa Egli Montoan, que é aquele da inclusão. Eu trabalho em escola. E ela fala, esse pensamento dela me marcou assim para a vida. Ela falou, a inclusão pegou a gente de calça curta. Com certeza. Não é? Inclusive no falar, não é verdade? Então, quando a gente se referir a uma criança, uma pessoa autista, como é que a gente deve se referir assim a essa pessoa ou alguém que está com ela? Normalmente a gente chama de uma criança atípica, né? Uma família atípica, uma neurodivergente, mas eu acho que o mais difícil é a família aceitar esse diagnóstico, né? Então, a gente acaba não usando muitos termos, né? A gente não usa termos técnicos. Eu atendo em diversas clínicas e as mães, elas têm muita dificuldade em aceitar esse diagnóstico. Tanto que, assim, a criança está fazendo terapia, mas ela não quer falar que a criança tem o TEA, o transtorno do espectro autista. Antigamente era conhecido como autismo, hoje é conhecido como TEA, transtorno do espectro autista. Por que mudou essa nomenclatura? Porque é um transtorno.
E um transtorno, quando você fala de um transtorno, é algo que te traz uma certa frustração, uma dificuldade, uma incógnita. Porque quando você bate um carro, você tem um transtorno. E como você se sente com esse transtorno? Então, tudo isso mudou esse nome porque o transtorno ele é muito amplo. Ele tem muitas coisas para se descobrir, para se entender e para se estimular, tá? Sim. Então é importante as pessoas saberem, por exemplo, ela realmente não vai usar um termo técnico, né? Exato. Né? E meu filho, então vou usar uma palavra aqui, correto, falar meu filho tem autismo. A gente tranquilo usa. Tranquilo para as pessoas, né? Sim. O importante é acolher. Exatamente. A colocação pessoa, ela destaca e ela traz humanização nesse acolhimento. Sim. Nesse acolhimento. Essa palavra, ela foi, né, a palavra acolher, ela tem muitas facetas, porque ela vai se encaixar em muitas situações do dia a dia. Né? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, por exemplo, numa tratativa do passado, onde a sociedade apresentava como grau leve, moderado e severo. Uhum. Só que nós, por termos duas crianças de grau leve, como chamávamos, nós falávamos assim, mas leve para quem? Enquanto as pessoas estão levando as crianças para o futebol, para o balé, para atividades físicas, nós estamos levando para fono, para físio, para TO, e não é agradável, não é gostoso de levar para esses locais. Né? A gente leva a semana inteira, das 8 ao meio-dia. De segunda a sexta-feira. Então, todos os dias, a nossa dinâmica é essa, de acordar, levar para terapia, esperar essa terapia acabar. Isso quando se tem, né? Quando a gente consegue ter condições para pagar, quando o plano de saúde não corta, quando o município tem condições de atender. Então, tem uma série de situações aí desse espectro e desse transtorno que realmente traz toda essa dificuldade. Sim. Mas se você me tratar esse termo como pessoa autista, deixa a nossa vida mais leve. Isso. Você não coloca um problema, uma dificuldade na frente do que é mais importante. Sabe por quê? Você está lidando com meu filho. A Adriana me apresentou uma dor que talvez a gente vai precisar lidar com ela durante algum tempo. De profissionais que falam, gente, esse é o momento de fazer curso, de nos prepararmos, porque o autismo é a nossa galinha dos ovos de ouro. E para um pai ouvir isso e não perder o réu primário, é só com o Senhor cuidando do nosso coração. Muito importante isso. Se você tem pergunta, pode fazer. Olha só, é só importante ressaltar aqui, hoje nós estamos recebendo a presidente da Associação Acolher, presidente e fundadora Adriana Alves, junto com seu esposo, também vice-presidente e fundador da Associação Acolher, nossos irmãos em Cristo, Alexandre Oliveira. Então, é uma história que marcou bastante. Eu tive a oportunidade de entrevistar os dois no rádio, e o que marcou para mim foi esse lado de pais abrindo as portas da sua casa, porque a Associação Acolher, pela maneira que vocês trataram, é como se fosse extensão da casa de vocês. São pais abrindo a porta da sua casa para ajudar outros pais atípicos, outros pais com crianças especiais. Então, é importante a gente destacar esse aspecto hoje, tá? E eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre o diagnóstico, porque dizem que é um quase luto quando você recebe aquela notícia, porque aquela expectativa toda da criança vir, né, dita perfeita, vou colocando entre aspas aqui, porque todos nós temos alguma necessidade educativa especial. Eu até hoje não sei fazer crochê, eu tenho um monte de situação educativa especial que eu não tenho. Em compensação, em outras coisas eu faço muito bem. Então, criança também tem isso. Uma criança com transtorno do espectro autista é uma criança que ela tem dificuldade para determinadas situações e tem alta capacidade para outras. A questão toda para o pai, quando recebe a notícia, ele não leva em consideração essas coisas. E eu gostaria que vocês falassem desse momento, quando vocês receberam a notícia. Olha, meu Deus do céu, e agora? Eu vou contar para vocês que é o nosso testemunho de vida, né? Antes de ter as crianças, eu tive 3 abortos espontâneos e eu não poderia ter filhos, né? O meu sangue coagulava e eu colocava o feto para fora. E quando eu fui pensar amanhã nós temos esse momento de contar tudo isso.
eu não posso deixar de contar esse testemunho porque os meus filhos, eles são propósitos. Há 1 ano atrás eu fiz uma cirurgia de endometriose e o médico falou assim, olha, você tem 3 milagres, porque você não poderia ter filhos. E aí eu comecei a entender, é como se realmente fosse um quebra-cabeça. Quando nós recebemos a hipótese de estarmos grávidos, nós desejamos muito aquela criança, nós queríamos muito aquela criança. E aí, durante todo o processo, eu tive que tomar uma injeção para o sangue não coagular, medicação, foi uma gravidez muito complicada. E quando veio aquela promessa, ela veio diferente. Ela veio não andando, não falando, uma criança que não conseguia mamar, quando mamava colocava tudo para fora, não ganhava peso. Então, ali, desde os primeiros 15 dias, pra gente já foi uma situação desesperadora. Que a gente falava, meu Deus, é alguma coisa diferente. O que essa criança tem? Nós fomos em 7 médicos diferentes e nenhum deles nos deram diagnóstico. Nos diziam que era uma criança de pandemia, que falaria no momento certo e que andaria no momento certo. Só que a gente sabia que não era. Porque assim, ela escalava tudo, mas ela não andava. Se a gente colocasse ela dentro do carro no bebê conforto, ela arrancava o bebê conforto, o cinto e ficava de pé, mas ela não andava. Uhum. E aquilo pra gente, a gente falava assim, meu Deus, o que acontece com essa criança que é muito diferente? Porque a gente já tinha uma outra mais velha. E aí, com isso, a gente começou a procurar diversas consultas, diversos médicos, e um ortopedista foi quem nos deu um diagnóstico. Uhum. Ele olhou pra nós e falou, olha, essa criança não tem nada físico, essa criança tem algo neurológico. E aí, eu já vou dar uma hipótese diagnóstica, eu preciso que vocês procurem esses especialistas. Eu, como mãe, eu já sabia que tinha algo diferente. Eu já sabia que aquela criança tinha alguma coisa que não estava encaixada. Eu só não sabia o que era. E aí, com isso, realmente nós vivemos um luto. Sim, a gente vive realmente o fato de você enterrar uma criança que você idealizou a vida inteira e essa criança não vai ser. Por quê? O que vem amanhã? O que vai ser? A criança tem realmente... E nisso nós descobrimos que ela tem o transtorno do espectro autista. E dentro dessa dificuldade, dessas limitações dela, os médicos começaram a pedir diversos exames. E aí, com esse exame, ainda veio uma ressonância de uma síndrome da malformação de Chiari. Aí o médico olhou para nós e falou assim, olha, nós vamos ter que abrir o cérebro, cortar um pedaço do cerebelo e ela vai tomar ponto de fora a fora. Isso com uma criança de 2 anos. E aí você fala assim, meu Deus, nós geramos um propósito. E o que esse propósito veio, né? Porque isso faz 6 anos que nós vivemos essa luta, que nós vivemos esse desafio. Porque para nós é um desafio. E todos os dias nós descobrimos algo novo. Quando você vai numa consulta médica e você fala assim, hoje vai estar tudo bem. Nós fomos levá-la para fazer um exame, porque a escola identificou uma dificuldade, nós levamos para fazer uma audiometria. E nós descobrimos que ela também tem uma dificuldade auditiva da orelha esquerda. Então, assim, o transtorno é num complexo. Uhum. Ele não vem só com aquele diagnóstico. Então, cada consulta, cada terapia, cada devolutiva, a gente tem uma coisa e uma novidade. Olha, ela é muito boa. Com 2 anos, ela tinha um QI de 119. Imagina uma criança com um nível de coeficiência com essa amplitude. Mas ela não falava, ela não socializa, ela tinha dificuldade de comunicação. Então, assim, há sim uma possibilidade de ter altas habilidades, mas a socialização é muito complicada. Então, nós vivemos um diagnóstico diário. Não é só aquele diagnóstico que foi dado por um médico, porque a cada consulta, a cada novidade de uma devolutiva, você descobre algo diferente. A gente brinca que o diagnóstico é assim, ó. Foram 9 meses de preparo para a viagem para Fortaleza. Então, o que a gente separa para ir para Fortaleza? Determinadas roupas, alguns trajetos e tá tudo certo. Começamos a viagem do parto. Quando abriu a porta da aeronave, a gente viu que a gente estava no Rio Grande do Sul, -0. Aí você preparou algo. Exatamente. Aí você fala, peraí, eu vim preparado com sunga, com camiseta. O que eu faço agora? Vou ter que me virar. A gente vai ter que aprender a fazer. Eu ainda brinco como se fosse uma viagem internacional, porque você chega naquela localidade, você não sabe absolutamente nada ou muito pouco de tudo que acontece ali na localidade. Os usos, os costumes, a língua, e esse é o autismo nas nossas vidas. A gente brinca que como pais, um muro enorme se abre atrás da gente e esse muro vai nos direcionando bem devagar para um abismo. E a gente acha que naquele abismo vai levar tudo.
o profissional, a mãe, o estudante, o físico, o mental, o psicológico e até o espiritual. Mas nós entendemos que não é dessa maneira. Pode ser o início, mas nós entendemos que a gente não tem que se atentar ao início, mas sim ao fim das coisas. Estamos longe do fim, mas estamos num processo de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, familiar. E eu gostaria de destacar aqui uma pessoa que é muito importante nas nossas vidas. Eu já comentei esses dias com um cliente que hoje eu poderia morrer. Porque eu tenho um adolescente de 15 anos que sabe todas as peculiaridades dessas duas crianças. Mas eu não quero que essa responsabilidade permaneça sobre ela. E ela abraçou a causa. Às vezes eu tenho que dar uma broncadeira para falar assim, oi, papai, lembra? Filhinhos. Mas a gente entende o quanto ela se entrega por essa causa. E essa então é a irmã toda mais velha, a família, né? Exatamente. Porque nós não temos rede de apoio. Eu acho que isso é importante. Três filhos. São né? Três filhos. Nós A Ana moramos Luísa, a Ana Emanuele e o Anthony. Nossos familiares não moram perto da gente, né? E não sabem lidar, né? Estão Acho que aprendendo isso agora. é o principal. Os dois mais novos são gêmeos? Não, a Não? Ana Emanuele tem 6 Seis anos e o e Anthony meio tem e o 4. Anthony tem 4,5. E o que veio com necessidade especial São é... os dois. São os Os dois. dois? São Os os dois. dois? A do meio e o pequeno. Uma de 4 E o pequeno não de estava 6. nem nos planos, né? Nosso plano eram as duas meninas, mas que a vontade do Senhor Estava nos prevalece planos sobre de as nossas Deus. vidas. Estava. E como estava. E Porque como a gente estava. costuma falar que ele é a nossa alegria, Ele sabe? desconstruiu tudo que nós aprendemos no mundo das princesas, da calmaria e da tranquilidade. Porque o Anthony, 220. ele é energia. E ele é o que acorda todo mundo com um bom dia. Enquanto a Ana Emanuele e eu estamos iniciando ainda o dia, Ele o já Anthony tá já está a 1000 por hora. Meu. Isso às 5 horas da manhã, que é o horário mais tarde que ele acorda. Meu Deus. Mas às 19 horas os motores Dormiu. já estão desligados. Entendeu? Então é um desafio muito grande. Mas essa não é só a nossa dor. É a dor de muito munícipe dessa cidade, das cidades que nos cercam. E nós gostaríamos de apresentar essa dor para que outras pessoas pudessem saber que existem pessoas com propósitos, como as pessoas que aqui se encontram, que os nossos propósitos se cruzaram, para que a gente possa direcionar a atenção a essa dor. É importante o pastor Isaac, ele é vice-diretor de uma escola de educação básica. Eu sou coordenador de uma escola de educação básica e aqui também estou na coordenação pedagógica da Anhanguera. Nós atuamos com educação. E a verdade é que o que não faltam são exemplos de família que buscam no poder público o suporte necessário para que essas crianças se desenvolvam. Porque nós, na educação, por muitas vezes, estamos diante de situações que, mesmo tendo especialização, mesmo buscando estudar, nós, diferentemente do que foi falado, não estudamos por causa da galinha de ovos de ouro, não. É porque hoje você está diante de quase, coloca ali por baixo 20% dos alunos, principalmente de educação infantil e fundamental 1, já com transtorno do espectro autista ou com outra necessidade especial. Então, estamos diante de desafios para a educação que são absurdos, né? E ver, de verdade, uma organização como a Acolher, que já está nascendo grande aqui, já tem os seus parceiros, a própria Universidade de Anhanguera, que é um dos apoiadores nossos aqui, é parceiro, está com as portas abertas para esse trabalho. E a importância, eu gostaria que vocês falassem da importância dessas pessoas que estão chegando para apoiar este projeto. Vocês têm alguma vinculação política? Vocês têm alguém por trás desse projeto que vai ganhar bônus em cima da doação dessas pessoas, da ajuda dessas pessoas? Ou são vocês, pais, que estão abraçando uma causa e abrindo as portas da sua casa para ajudar outras pessoas? Eu gostaria de agradecer a vocês da Anhanguera, né, por essa oportunidade, por toda a abertura que vocês nos deram desde o início. E deixar bem claro, a Associação Acolher, ela já tem 4 anos, registrados são 2 anos. Ela veio para a cidade de Jandira porque nós encontramos o pastor e o vereador Gilson, mas essa associação, ela já vinha caminhando. Então, nosso tratamento e atendimento com as famílias
foi da nossa dor e nós começamos a entender a dificuldade dentro das igrejas. Por quê? Porque dentro da igreja eu não consigo deixar meu filho. Ninguém está qualificado, preparado, e isso não é culpa do Ministério Infantil, não é culpa da sociedade, não é culpa dos professores, é culpa de um transtorno que está crescendo como uma avalanche, e nós somos obrigados, como pais, a entender as dificuldades do nosso filho, mas o resto da sociedade não. Então, com essa dor, nós decidimos atender crianças dentro dos ministérios infantis das igrejas. Nós ficamos por quase 2 anos atendendo dentro do Bola de Neve 10 famílias que tinham as suas crianças e lá elas iam toda quinta-feira para nós atendermos. Com isso, nós encontramos o pastor e o vereador Gilson por um amigo em comum e ele começou a nos ajudar a abrir portas. Mas esse é o vínculo que nós temos com ele. Não tem vínculo político, não tem vínculo algum com nenhum partido, com nenhuma política. Nós, sim, precisamos do poder público, mas nós não temos partidos, porque a nossa ideia é ter associação em Osasco, em Carapicuíba, em Itapevi, aqui em Jandira já foi nossa primeira sede, a nossa filial, porque a nossa sede é em Osasco. Isso prova tanto que quando nós abrimos a associação, nós não tínhamos um espaço. Nós colocamos como espaço a casa dos meus pais. Então, ficou a sede na casa dos meus pais, porque eles se compadeceram e tentaram nos ajudar para estar em estatuto e todas as documentações corretas. E aí, hoje, nós estamos abrindo uma filial em Jandira. Porque Jandira foi uma cidade que nós entendemos essa necessidade e tínhamos a porta do pastor Gilson e vereador. Né? Ele tem nos apoiado, ele está ao nosso lado, mas nós não temos isso como foco e ele não tem isso como algo que ele vai ter uma troca. Tá? Isso a gente gostaria de deixar bem claro, porque todo o trabalho tem sido feito por nós, que temos semeado, que temos chorado, que temos sofrido. O Alexandre levanta recursos vendendo balinha no Uber. Ele vende bala fina no Uber e é com esse dinheiro que nós temos custeado. Eu fiz um empréstimo para simplesmente custear toda a estrutura da associação, para colocar. Nós ganhamos de uma instituição, essa instituição fechou o espaço e doou toda a estrutura para nós. Então, nós temos caminhado aos poucos. Hoje, nós estamos pagando o alvará para a liberação, para começar a funcionar e atender as famílias lá. Mas tudo é um trabalho de formiguinha ali que nós, como pais atípicos, entendemos a necessidade das famílias e estamos dispostos a ajudar, sem querer nada em troca. Eu acho que isso é o principal. Não estamos com dinheiro público, nós temos buscado pessoas, empresários, patrocinadores que têm nos ajudado para conseguir manter, porque nós temos um aluguel de R$ 2.500, nós temos água, nós temos a internet, nós temos luz e todo o material para essas crianças serem atendidas. Então, é tudo do nosso bolso. Antes de passar por mão Isaac Palma, a palavra, eu lembro que você comentou de um certificado amigo do autista, coisa assim, que nós precisamos divulgar isso, tá? Nós precisamos divulgar essas empresas que vão abraçar esta causa. Hoje é praticamente impossível você ter uma pessoa que não tem contato com uma família que está sofrendo essas dores. E digo mais, depois do diagnóstico, depois da medicação acertada, depois do horário de sono acertado, essa criança se torna muitos delas se tornam pequenos gênios. Essas crianças precisam ser aproveitadas pela nossa sociedade e projetos como os de vocês é essencial. Então, eu gostaria que você comentasse sobre a contrapartida que essa empresa tem ao ajudar vocês. Porque eu acredito que esse é um papel nosso aqui, né? Sim. Abrir as portas para você, empresário que está assistindo, falar, opa, eu vou ajudar. Eu vou contribuir lá todo mês com um determinado valor para ajudar no aluguel. E aí ele vai receber algo em troca também. Exatamente. Né? O que nós entendemos nessa situação? A palavra no mundo corporativo hoje, ela de muita força, de muita garra, são 3 letras. ESG. Isso aí. E nós fazemos parte disso daí. Nós entendemos que há empresas hoje que têm tomado a frente de ter em seu corpo diretivo, operações e afins, pessoas com essas características. Eu tive a oportunidade de embarcar um passageiro que ele viu na minha plaquinha e começou a me fazer um monte de perguntas. Nós tivemos uma troca muito grande, porque em pouco tempo ele me deu uma aula sucinta sobre síndrome de Down. Eu não tinha a mínima noção sobre isso e ele me perguntou sobre autismo. Ele me perguntou sobre o autismo porque ele era o dono de uma empresa de tecnologia de informação, onde tinham 6 pessoas na equipe dele
Ele adicionou esses 2 autistas pela linha do ESG, para que a empresa dele pudesse ser reconhecida como empresa inclusiva, meio ambiente. Explica para o nosso público essa sigla ESG. O ESG, ele tem um direcionamento muito importante dentro das empresas. Deixa eu só pegar aqui para que o meu inglês fluente não venha. É verdade. Para que o meu inglês fluente. A gente pode trazer para o português. O E é de meio ambiente, Exatamente. claro, em inglês é Evermont. Então você tem o E, o S, social, da questão social, e o G de governança. Governança é o bom governo. Hoje, toda empresa, o que era antes responsabilidade social, que se tornou responsabilidade socioambiental, hoje se tornou ESG. ESG. Basicamente aí, isso, mas pode digamos seguir. que fazemos parte do S. Isso aí. Né? E aí o que acontece? Eu descobri que esse profissional, ele trouxe 2 pessoas autistas para dentro da equipe dele. Depois que essas 2 pessoas chegaram, ele me informou uma coisa que me deixou muito feliz e muito preocupado. Feliz porque ele falou assim: Alexandre, eu consegui direcionar 3 das 6 pessoas para outras áreas, porque esses 2 deram conta de uma maneira absurda. Só que eles são hiperfocados. Ele notou que essa dupla dinâmica, como eles chamam, não estava indo no banheiro, não estava indo almoçar, e ele entendeu que isso não estava sendo bom para eles. Ele teve que fazer um aditivo contratual para que eles fossem, não obrigados, mas direcionados a cada 15 minutos, vocês vão ter que ir no banheiro e vocês terão que ter a oportunidade de se alimentar. Porque eles eram extremamente hiperfocados. Não queriam ir no banheiro. É uma característica, né? Hiperfoco, eles direcionam a atenção àquela situação e eles Esquece tudo. Esquecem de comer, esquecem. Se os nossos filhos estiverem assistindo algo, um exemplo, e a gente não falar, tá na hora de banheiro, eles fazem na calça. Então a gente tem que cronometrar tudo. Tudo precisa ser ensinado, em tudo. E ele me chamou muita atenção porque no primeiro mês, um dos rapazes chegou na sala dele e falou: precisava conversar com o senhor. E ele, algum problema, ele falou: a minha cadeira. O encosto da minha cadeira pinica as minhas costas. E aí ele falou: o que eu faço com essa situação? Mas ele falou: eu vou atender. Eu vou atender essa necessidade. Ele não entendia a situação, mas ele se deu a oportunidade. Nessa situação, ele comprou uma cadeira nas especificações que ele apresentou e ele conseguiu entender que esses 2 colaboradores fizeram com que toda a empresa dele crescesse muito mais. O que era para ser uma deficiência foi transformado em destaque dentro de uma equipe. Por que o Alexandre trouxe essa informação? Porque as empresas, elas não estão preparadas para lidar com as dificuldades que englobam esse transtorno. O poder público também. E o que nós fizemos? Bem difícil. Quando eu era uma gerente de banco, tinha 25 anos de experiência na área financeira. Quando eu identifiquei o transtorno dos meus filhos, eu comecei a estudar. E aí eu falei assim, olha, para eu colocar essas crianças na maternal, eu vou ter que fazer uma área da educação. Aí eu fui fazer a psicopedagogia e trabalhei dentro da maternal em Barueri por 2 anos. A minha esposa conseguiu trabalhar dentro do maternal público que os filhos estudavam. E assim, com isso eu comecei a identificar a falha. Porque a minha filha ficava embaixo de uma mesa e ninguém via. Fazia xixi nas calças, ninguém via. Aí eu percebi ela com as mãos, correndo de um lado pro outro. E eles têm alergia à proteína do leite de vaca. Então tudo nosso é muito regrado. Eles não podem comer qualquer coisa. E aí lá dentro eu comecei a identificar a dificuldade das professoras, das tias da merenda. E aí eu falei assim, a gente precisa criar algum curso. E aí com isso eu criei o selo da empresa amiga do autista. O que é isso? Eu faço um treinamento com essa escola, eu explico o que fazer, o que não fazer, como lidar com a crise, o que não falar, como se portar, o que incomoda, o que não incomoda. Por exemplo, a gente pegou crianças com crise porque a tia usava um perfume muito forte. E toda vez que ela chegava perto daquela criança, a criança entrava em crise. A criança chegava bem na escola, os pais não entendiam o que estava acontecendo e a criança saía desorganizada pelo detalhe do perfume ser forte. E aí, tudo que engloba numa escola, numa empresa, a claridade, a cadeira, como ele citou,
às vezes o cheiro da outra pessoa, porque às vezes eles têm uma percepção de cheiro que a gente não tem. O barulho, que é muito, assim, um barulho estridente, que está lá longe, eles conseguem identificar. Então, eu criei um treinamento, e esse treinamento consiste em certificar todos os profissionais. Eu vou até uma escola, eu vou até a empresa, eu explico. Dentro da escola, eu consigo trazer a ciência do comportamento humano, que é o ABA na escola. Eu consigo dar esse treinamento. Nas empresas, eu consigo trazer o ABA, mas eu consigo falar de uma forma mais tranquila, explicando as dificuldades. E aí, nós entregamos o selo, que é um quadro que nós elaboramos com um troféu para a empresa, para o diretor da empresa ou gerente. E para os funcionários, nós certificamos todos eles com esse curso. De maneira que a gente possa mostrar para a sociedade que essa empresa, essa instituição, ela tem um olhar inclusivo, referente a esse assunto, porque e ela é amiga do autista. Nós já chegamos ao passo de chegar em um supermercado e o gerente do supermercado não sabia a diferença entre um atendimento preferencial e prioritário, onde o autista ele tem um atendimento prioritário. Que é você pedir para uma pessoa abrir um caixa e te atender, né? Porque a criança fica ali com aquelas gôndolas, elas trazem para a criança muito estímulo. E aqueles estímulos desorganiza, desregula, eles começam a querer pegar tudo, começam a gritar, começam a chorar. E as pessoas não têm essa noção. Que aquela fila para eles é algo muito maçante, porque eles vão querer a bala, eles vão querer o chiclete, eles vão querer... Tudo que eles não comem, porque normalmente nós não damos, eles acabam se desregulando ali porque eles vão querer. Então, a gente tem normalmente que pedir, olha, você poderia, por favor, abrir o caixa? A gente já teve que discutir várias vezes, porque eles acham que é preferencial e não é prioritário. Então, a gente também explica isso na certificação dessa diferença. Esse prêmio, como nós falamos, ele tem como função chamar a atenção de todas as áreas da sociedade para que possa direcionar um olhar com mais inclusão a esse assunto. E isso também faz com que essa empresa ganhe visibilidade, porque hoje nós já somos um público-alvo de atendimento. Então isso vai fazer muita diferença lá na frente para aqueles que começarem a dar esses passos, né? Escolas, instituições, de maneira que nós possamos apresentar para a sociedade a verdadeira inclusão. Eu costumo dizer que a cura do autismo é uma frase que eu ouvi e eu peguei para mim. A cura do autismo é a informação. Porque quando a informação acontece, eu sou menos julgada como mãe. Quando eu vou para uma criança no shopping com crise, eu tenho que sair com ela arrastada, gritando e todo mundo me julgando. Então, se você souber, se você entender o que é, se você tiver informação, você consegue ajudar aquela família sem julgar. Então, a cura para o autismo é a informação. Porque pessoas informadas julgam menos, acusam menos e sabem mais o que fazer e como lidar. Os meus passageiros, eles me fazem uma pergunta que eu acho ela muito legal. Como eu posso ajudar? E às vezes eu tomo um pouco de cuidado como eu vou responder para que eles não me interpretem mal. Mas a grosso modo eu faço assim, gente, se vocês se depararem com uma situação num ambiente público, ali um pouquinho além da normalidade, porque a desregularização da criança, ela chama muito a atenção, eu digo que você tem dois caminhos, e não é muito confortável o que eu vou falar. Caminho 1, segue a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Você vai nos ajudar. Pelo menos eu não estou incomodando todo mundo e não estão olhando para mim. Mas se quiser ajudar, chega perto dessa mãe, desse cuidador e fala assim, como eu posso te ajudar? Às vezes é segurando o carrinho, segurando a bolsa, fazendo qualquer coisa que não seja mexer com a criança. Porque eu não culpo a sociedade. Há 5 anos atrás o autismo não fazia sentido para mim. Talvez eu tenha passado em localidades onde eu vi um comportamento disruptivo e eu falei, na época da Havaiana isso não aconteceria. Hoje eu estou do outro lado. Eu quero fazer com que a sociedade possa ter amor e empatia àqueles que são diferentes. Eu tenho uma questão sobre uma palavrinha que você usou aí. Mas eu vou primeiro fazer aqui o agradecimento a todos os que nos ajudam aqui na programação, né? Nós temos aqui em conjunto o Fala Professor do nosso irmão Samuel, que ocorre todos... Sábado, hoje às 18 horas, inclusive, temos lá uma reflexão sobre o tempo, muito interessante, vale a pena você assistir também, teve uma entrevista especial
com o Samuel Oliveira, que veio aqui Sim. conosco, e fiz uma outra entrevista com ele citando a questão da música, outros aspectos que não foram abordados aqui. E também conselho para quem faz academia com o professor Robson Oliveira. É um programa bem dinâmico. Maravilha. Hoje às 18 horas na Tume TV Web. Temos também a Anhanguera, né, educacional, que o nosso irmão também é coordenador. Isso. Né? Então, Centro de Jandira, lá com a Educa São Paulo, nós temos curso profissionalizante, curso técnico, tecnólogo, superior, graduação, bacharel, licenciatura e pós-graduação. Então vem sou estudar. formado pela Anhanguera de Osasco no ano de 2010. Olha aí. Agora vem para próximo, vem para Jandira. Vem com a gente aqui. Temos também o apoio da Igreja Evangélica Presbiteriana em Vilhonice, Rua Netuno, número 76. E também da Igreja Evangélica Presbiteriana em São João Novo, que fica lá na Giuseppe Garzella, mas é mais fácil você encontrar ela, sabe como? Ela fica em frente à quadra que foi aberta lá, e é no Projeto RIVE, Restaurando e Impactando Vidas, né? Então, temos também a parceria da igreja, da qual Deus me honrou de pastorear. Também, Alhos e Temperos Marques Palma, se quiser alhos e tempero, é bem gostoso, nós temos crescido e tem recebido, eu fiquei muito feliz essa semana porque recebemos elogios dos temperos que a gente tem fornecido, porque a gente vai atrás do melhor. Então, 999-16-8856 ou 999-12-5997. Alhos e Temperos Marques Palma. E também do Império das Esfirras, que hoje irá sortear para quem está comentando, por isso você comente aí, eu já tenho anotado aqui quem já comentou. Comente aí, curta, comente, compartilhe, para chegar para mais gente. Claro, o tema de hoje, que é muito importante, e também ganhar uma esfirra aí, né? Faz mal pra ninguém, 3 né? Então, carnes, 3 mussarela. então mas... um kit com 3 carnes, 3 queijos, mais uma coca-lata. Isso aí. E ó, é só a entrada, hein? Eu tenho certeza que depois que você comer, você vai colocar no papel e falar, opa, eu tô me alimentando tão bem aqui com essas esfirras, talvez eu comprar esfirra seja mais em conta do que outra situação. Manda aí pros seus amigos aí do grupo, fala, gente, entra lá e comenta pra... Além de ouvir, participar, né, concorrer também. A Paty Alves comentou, a Alessandra também desejou a paz do Senhor a todos. Amém. A Eliane, lembrando que a Eliane semana passada ganhou, hein? E ela foi lá pegar. Ela foi lá aí pegar. tá aí de novo. Ela não é boba, não. E o Estevão também comentou, né? Também aqui tem o diretamente e o Fala Professor. Não fala professor vai ganhar, não, viu? Não. Fala professor, você pode tirar. Aí é só pra... Então, ao casal aqui, eu percebi de toda essa fala, de toda essa história, algo que motiva. E o que motiva é o amor, né? Sim. Eu ouvia uma música, quando criança, que dizia assim, o amor não é um sentimento. Sentimentos sempre vêm e vão. O amor faz sempre o bem para todos. Mesmo sem sentir, é tua escolha, tem que decidir, né? Nesse caso, essa música se referia ao relacionamento de casal. E é muito engraçada a música até, uma música cristã. Se eu não me engano, o grupo Vida Abundante, década de 80 mesmo. Rapaz. E falava dos conflitos entre os casais. Que o marido dando mancada, a mulher dando mancada. E como é que a gente vai agir... Nesse sentido que entra, né? A palavra amor, ou entendo quando o autor fala que não é um sentimento, no sentido de não ficar somente na emoção, mas também na ação. O amor tem motivado vocês? Eu percebo que sim, mas eu quero que vocês comentem, né? Então nós, como cristãos, nós temos que entender isso, que o nosso culto a Deus não é somente participar de um momento de algumas horas, e às vezes minutos, mas é de uma ação com o próximo. Vocês estão amando seus filhos, todos eles, e também estão gerando este amor através da ação. Qual é o papel do amor na vida de vocês e no Instituto Acolher?
Olha, 80% das mães que são mães atípicas, os maridos vão embora. E eu sou muito grata a Deus, porque o Alexandre decidiu ficar, né? Nosso relacionamento tem muitos altos e baixos, porque não é fácil você abdicar da sua vida como casal para cuidar de filhos. E o que nós tínhamos como casal foi desconstruído e todos os dias a gente tenta construir novamente. Porque os nossos filhos, eles demandam muito, né? Os nossos filhos precisam muito, tanto dele quanto de mim. E há momentos que a gente não tem... A gente chegou a um dia que nós falamos assim, nossa, nós estamos vivendo como sócios, porque nós cuidamos de um bem comum. E Deus tem a cada dia nos constrangido em amor. Eu acho que essa é a palavra. Ele sempre nos constrange em detalhes. O amor de Deus nos constrange, diz a palavra. E são os detalhes que ele nos constrange, de coisas que a gente às vezes se depara e fala, nossa, mas a gente não conseguiu olhar esse detalhe. E aí a gente vê o amor de Deus. A gente vê o cuidado de Deus. E nós decidimos viver, eu sou aquela pessoa que eu prefiro dar do que receber. Eu vivo isso. O Alexandre não. O Alexandre tem outra forma de lidar com as coisas. Ele é muito pé no chão, muito centrado. Então, a gente entendeu o meio termo. E a cada dia Deus tem nos ensinado a viver esse meio termo. Mas o que Deus nos constrange sempre é que quem vai dar para a viúva, quem vai dar para o órfão, quem vai dar para aquela pessoa que ninguém olha. Esse é o nosso papel, esse é o nosso legado. E para viver esse legado, a gente tem que amar. Porque lidar com o autista é só por amor. Porque não é fácil. Lidar com as dificuldades, a renúncia, o sacrifício, por 4 anos eu esqueci de quem eu era. Como mulher, como pessoa. Eu não tenho tempo de ir para um salão arrumar o cabelo, eu não tenho tempo de fazer unha. E o Alexandre não tem também esse tempo. Porque nós vivemos para se doar por amor. Para as pessoas que nós muitas vezes não conhecemos, não sabemos, mas nós temos uma dor em comum. Eu não posso chegar só como profissional e falar assim, olha, eu sei o que você está passando, eu li no livro. Não, eu vivo a sua dor e eu sei o que você está precisando. Nós fizemos um mutirão aqui em Jandira, que foram uma inscrição de 250 famílias, mais ou menos. Chegou uma senhora lá, que essa senhora estava destruída. Ela era avó, ela não era nem mãe. Eu falei, olha, o que a senhora precisa eu não posso dar, mas o que eu posso te dar é um abraço. E dizer que eu estou com a senhora. E que a sua dor é a minha dor. Então, muitas vezes, eu vou precisar amar mais do que querer passar informação para as famílias. Sim. E é isso que nós vivemos com a nossa dor, transformando ela em propósito e amor todos os dias. Na nossa casa e dentro da Associação Acolher. A palavra do Senhor fala, né? Lá em Tiago, né? Sejam prontos para ouvir, né? Isso aí é um ouvir da dor do outro. E tardio para falar, né? Uhum. Pronto lá no grego é o táxi. Então, o táxi é um carro que está sempre pronto, né? Pelo menos nós, disponível. No momento que táxi, ele tem que estar lá pronto. Hoje em dia tem o Uber, né? Que é um táxi. Agora é app, né? Agora vai ser app. Mas não ele não tem que estar pronto? Sim. Né? Justamente, então, vem dessa... E tardio para falar... Eu gostei dessa parte, né? Porque o que essa senhora, naquele momento, ela está, primeiro, falar da dor dela, uhum, e receber esse apoio é muito importante. Então, nós como cristãos, nós temos que, uma orientação bíblica, né? Temos que estar prontos para ouvir. Então, vocês estiveram prontos, né? Assim, com as dificuldades que todos nós temos, mas para acolher. Eu entendo esse acolher como estar pronto para o outro, né? A abordagem desse assunto, quando ela vem só do âmbito profissional, faz com que essa família se apresente como uma pessoa armada. Quando você já apresenta que antes de qualquer coisa, eu passo pelo que você vive. Eu sei, tá? Não é literatura, mas também é literatura, né? Nós vivemos na prática, então eu digo que é o combustível. É o combustível. Eu acho que o amor é o combustível. E esse amor vem diretamente do trono de Deus, porque nós não temos condições ou capacidade. Se dependesse da gente, já tinha parado lá atrás, não quero mais, isso dá trabalho, isso é doloroso, mas o Senhor tem nos renovado a cada dia, a cada semana, porque eu brinco que o autismo é um mar. Hoje está calmo, hoje está tranquilo, mas amanhã vem a tempestade. O meu ano de 2025 começou há 1 mês e meio, tá? Porque do ano passado para cá nós tivemos interrupção de terapias, mudança de escola, nossa vida
estava de um jeito. Em 6 anos, no mês passado, nas férias escolares, foi o primeiro período que a Manu ficou na casa da vovó durante uma semana. Então, assim, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, mas realmente lá atrás tivemos que semear. E a palavra, semeando, né? Estamos semeando, só que é o que a palavra diz, que lá atrás semeamos com bastante lágrima, para agora colher através da vida das pessoas que estão cruzando o nosso caminho como um momento como esse. Um momento ímpar nas nossas vidas. Eu acho importante agora, Samuel, nós falamos exatamente da associação, né? A associação. Uhum. Porque tem um instituto também, né? Tem, então, exatamente. Tem um instituto. Tem a associação Acolher. É né? a Associação de Acolhimentos aos Pais, Familiares e Amigos dos Autistas. Então, para achar vocês na internet, na rede social... Acolher.sp. Acolher.sp. Aqui a Paty coloca @acolher, né? _ SP. Não, então, é ponto. É ponto. Então é .sp. Isso. @acolher ponto SP. Isso. Então, se você quiser achar, conhecer o trabalho da Associação Acolher, né? Eles são de Osasco e de Andira. Sim. Não é verdade? E, inclusive, nós temos aqui uma notícia boa para você. Né? Eles trouxeram aqui uma parceria, né? FAPETEC, em parceria com a Associação Acolher, está oferecendo curso 100% gratuito no município de Jandira, pelo programa Manuel Querino, PMQ, com certificação pelo Ministério do Trabalho. Vou repetir. A FAPETEC, em parceria com a Associação Acolher, está oferecendo cursos 100% gratuito. Então, vou frisar isso aqui. 100% gratuito. 100% gratuito. 100% gratuito. O material incluso, exatamente. A camiseta. Certificado e né? o principal que mais nos chama pelo atenção. Ministério do Trabalho e Emprego. Exatamente. Né? E plenas condições desses alunos se locomoverem até a localidade, sendo custeado pela FAPETEC. Então aqui tem os cursos auxiliar de logística, atendimento ao público também. Então esses dois Nós cursos, iremos focar online e presencial. A primeira parte do curso vai ser online para uma preparação sobre o assunto. A segunda parte vem de maneira totalmente presencial para que nós possamos humanamente nos aprofundarmos nesse assunto. Nós estamos na zona noroeste, uma das zonas de maior polo logístico. Nós temos a oportunidade de colocar pessoas do nosso município em grandes empresas de grandes nomes, que eu não vou citar aqui, porque afinal de contas, né, nós estamos aqui para fazer divulgação deles, que já são grandes por si só. Então, quem entrar em contato, por exemplo, quiser fazer uma doação, uma parceria com vocês, @acolher.sp. Exatamente. Na nossa bio, lá vai ter o nosso canal do WhatsApp, e-mails de... temos essa oportunidade desse contato mais profundo. Mês passado, nós fomos abençoados por uma empresa de grande nome, eu vou ter que falar aqui, que foi a DHL, que nós descobrimos que algumas crianças do nosso município estavam passando por dificuldades com relação a frio. Meias, luvas e touca. A DHL nos alcançou, ou nós o alcançamos, não sei. Eu prefiro entender que o Senhor cruzou os nossos caminhos e nós tivemos a oportunidade de receber uma doação substancial desses itens. E aí no mutirão nós entregamos para essas famílias. Então aqui, inclusive, eu vou colocar aqui o endereço do Acolher, né? Da Associação Acolher, que é Rua Ildebrando Firmino Lino da Costa, número 54. Isso. Fica no centro de Jandira. Ponto de referência, maravilha. Sacolão do português. É muito interessante isso daí. Tem gente que pela rua não entende onde fica. Até porque essa rua mudou de nome. Antigamente ela era Avenida Presidente Costa e Silva. Presidente Costa e Silva. Não é verdade? Ali era tudo Costa e Silva. E aí eles colocaram mas mudou faz um tempinho já, mas fica na referência, memória, né? Aí, talvez se colocasse antiga Avenida Presidente Costa e Silva. Mas o ponto de referência é perfeito. Todo mundo conhece o Sacolão do Português, a Praça do Figueirão. Exatamente. Exatamente. Na frente. Só queria anunciar, né? No próximo eu vou visitar a organização, fazer uma matéria especial para o próximo programa Fala Professor de sábado que vem.
de verdade, quando a gente fala da hierarquia dos dons que está lá em 13 de Coríntios, e muitos buscam o dom de profecia, muitos buscam o dom de línguas, mas poucos falam que o primeiro e principal, maior de todos, é o amor. Sim. E a fé sem obras, ela é morta. Então, a todos nós aqui, nesta mesa e que estão comentando, Deus está dando a oportunidade de nós abraçarmos alguém, nós amarmos alguém através do Instituto da Associação Acolher. Eu fiquei muito feliz de, conversando antes, saber que trata-se também de cristãos, pessoas de fé, porque fazer o bem já é bom, mas quando a gente está falando entre irmãos, a gente está falando de uma corrente ainda mais forte, assim como eu estou aqui com o irmão Isaac, pastor da presbiteriana, eu da congregação, agora os irmãos do Bola de Neve, a família está cada vez crescendo mais. Sim. E isto mostra que aos irmãos da congregação, aos irmãos da presbiteriana, da Batista que estão nos assistindo, aos irmãos da Bola de Neve que estão nos assistindo, da Assembleia de Deus, vamos nos unir, visita, vamos conhecer no programa que vem, Fala Professor, sábado às 18 horas que vem, assista a matéria e eu tenho certeza que vocês também colocarão a digital nesse projeto de amor. Sim, olha só, aqui a Paty, parabéns pela organização do Diretamente Podcast. Eu que agradeço pela participação, Paty. Compartilhe, curta. Compartilhe, curta, comente, se inscreva, né? A Joseli fala que o trabalho de vocês é um trabalho lindo, né? E realmente, ela também aqui já divulga o @ de vocês, @acolher.sp. E a Joseli quer um folheto desse, pastor Isaac. Eu vou levar, pode deixar, né? Então, ela também comenta aqui da mensagem, né? Essa passagem que eu citei de Tiago foi realmente parte do sermão na semana passada, né? Que nós temos que estar pronto para ouvir, tardio para falar. Isso é um princípio de sabedoria, que inclusive Deus já deixou mais do que uma dica, ele deixou perfeitamente o nosso corpo. Nós temos dois ouvidos e uma boca só. E a boca ainda está emuralhada com os dentes, né? Então, a língua Continuem lendo, Tiago, que vocês vão entender mais essa parte aí. Eu fico muito feliz. Temos aqui, né, as pessoas para o sorteio. Então, são seis. Isso, então, vamos lá. Número 4. Número 4 é o Estevão. Estevão, eita, parabéns, Estevão. O Estevão, ele ganhou, deixa eu ver aqui, lá do Império das Esfirras. Um kit de esfirras. 3 de carne, 3 de queijo, mais uma coca-lata. É só chegar lá com o nosso irmão Rubens. Isso aí. Falar que ganhou do Diretamente Podcast. Eu já tô passando o seu nome, @ para ele. E chegando lá, né, pode falar que esse kit tá te esperando, meu irmão, que abençoe aí o seu paladar. E aproveita e divulga, porque, de verdade, é mais um irmão que tem nos abençoado, o irmão Rubens do Império das Esfirras. Eu vou apresentar a vocês. É uma pessoa muito engajada. Quando fala, é mensagem cristã, é obra cristã, tamo junto. Então, é mais uma pessoa que nós temos o prazer de abençoar e divulgar aqui no nosso trabalho. Esse folhetinho eu vou levar pra Joseli. Isso. Posso levar lá na igreja também. Pode. Perfeito. Nós trouxemos um grande também. Nós iremos disponibilizar também o folheto no nosso Instagram, porque através desse QR Code você já consegue fazer a sua inscrição. Maravilha. E o pessoal que quiser conhecer, vai lá em frente ao Sacolão do Português. Isso. Agora, eu tenho uma dúvida. Em frente ao Sacolão do Português é a Praça do Figueirão. Um pouquinho mais pra cá, tem uma casa verde. Vai estar à direita. Olhando de frente, vai estar à direita. Uma casa verde. Exatamente. Né? Tem aqui o número 54. Exatamente. E já conseguimos colocar uma placa. O senhor vai preparar para que a gente coloque os adesivos, mais informações. Isso vai aparecer e acontecer. A casa já está tomando corpo, né? Exatamente. A gente fala. Aqui teve o comentário também da Tume TV Web e também da Márcia Aparecida, que escreve: que benção esse podcast. Só que não entrou pro sorteio, mas Márcia, né? É uma benção mesmo, né? Participar aqui, ouvir. Nós já recebemos tantas histórias de transformação, né? Esse podcast, ele tem esse princípio, essa base. Nós queremos ouvir histórias. Muitas vezes, quando eu convido pessoas, as pessoas ficam encabuladas.
Ai, eu não sou nada, eu não sei fazer, não sei fazer. Você sabe falar? Eu quero ouvir sua história. Você tem algo que pode transmitir, passar para alguém que vai edificar a vida dessa pessoa. Sim. Todos nós temos uma história. Exatamente. Mas olha, que bênção mesmo fazer parte aqui desse podcast. Eu vou pedir aqui a licença, eu tenho certeza que os irmãos vão aceitar, mas eu quero orar aqui pelo casal. Perfeito. Né? Então, Deus me direcionou para essa questão. Eu vou orar por vocês, para que o Senhor continue, porque Ele já está com vocês. Mas para que Ele continue. E nos momentos de dor, nos momentos de tristeza, esse momento como o de hoje, é um momento para vocês que acolhem tanto, serem acolhidos também. Serem acolhidos. Como o irmão Samuel falou aqui, nós estamos entre irmãos, mas precisamos dessas informações para ir conhecendo mesmo, né? Internet é o maior meio para poder divulgar as coisas hoje em dia. Não é a TV, mas é a internet. Então, mas acima de tudo está o nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas. E se vocês vieram hoje aqui, é porque Ele permitiu para que, eu não sei quantas pessoas, mas para que alguém ou algumas pessoas fossem abençoadas através de toda essa entrevista que para mim foi maravilhosa. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o teu amor, Senhor Deus, ele não é algo paralisado, Senhor Deus, mas ele flui, Senhor. E ele tem fluído, Senhor Deus, em nosso meio, tem fluído na vida deste casal. Eu clamo, Senhor, por essa associação, Pai amado. Que as bênçãos do Senhor permaneçam lá. E que eles possam conseguir mais patrocinadores, mais pessoas que vão, Senhor Jesus, ajudar essa obra. Eu te agradeço por todos aqueles que já estão fazendo isso, Pai. Aqueles que já estão fazendo isso. E clamam, Senhor, porque o Senhor é um Deus de bênção. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus que toca, Senhor Deus, no leproso e toca em qualquer um. E levanta o caído, Senhor. Então venha, Senhor Deus, levantar hoje os que estão caídos. Os que estão, Senhor Jesus, não vendo mais luz no fim do túnel, não vendo, Senhor Deus, uma saída para o fundo do poço, mas nós cremos num Deus que restaura, nós cremos num Deus que levanta, nós cremos num Deus de luz. Amém. E agora eu venho clamar, Senhor, em especial, Senhor, pela vida deste casal. Amém, Pai. Cuida da vida deles, Senhor. Quando eles estiverem, Senhor Deus, realizando as ações, que possa prosperar. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu fico muito feliz. A Joseli colocou. Podcast tem 1 ano e 6 meses. Muito obrigado, né? Aqui a Joseli, que é a esposa do Garcia, que começou esse podcast aqui comigo, né? Então, a árvore tá dando frutos. Amém? Amém. Samuel? Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam em mais um podcast, a vida de vocês. Vocês encontraram mais parceiros, você pode ter certeza disso. A nossa luta na educação já é gigante com esta questão. Então, o desafio de vocês também é nosso desafio. E nada melhor do que seguirmos em oração para que esse projeto cresça cada vez mais e que o acolher seja a porta de bênção para várias famílias que estão hoje em desespero muitas vezes. Né, eu vejo famílias sendo destruídas em várias, né? Só você visitar uma maternidade para você ver casamentos sendo acabados ali em ocasião de um diagnóstico. E muitas vezes aquela criança que é julgada, é apontada, é colocada até como por alguns de maneira pejorativa, né? Mas muitas vezes tem um pequeno gênio ali que descobrirá algo novo para essa sociedade, que ajudará a nossa vida, né? que ajudará, que será uma bênção para a sociedade, mas que no começo foi apontado e julgado. Então, para você pai, para você mãe que está passando por essa situação, criança é bênção, criança é joia, criança é anjo, não importa a maneira que ele está, o estar não é permanência, existe lugares para você buscar ajuda. Busque ajuda, busque ajuda. Não tente resolver na vara, não. Busque ajuda, porque eu tenho certeza que
você encontrará a paz que está buscando. Que Deus os abençoe. Um ótimo final de semana. Até o nosso próximo programa. É isso aí. Você encontra o Isaac na rede social, no Facebook, Isaac Palma. E no Instagram, Palma Isaac. E no YouTube, Igreja Evangélica Presbiteriana. E também aqui no Diretamente Podcast. Só a última pergunta, e vocês também, por favor, já divulgam, dão o seu agradecimento final, divulga mais uma vez aí as redes sociais do Acolher. Mas o espaço físico, ele tem um horário de funcionamento, de abertura? Ele está funcionando agora só com agendamento, né? Porque a nossa ideia é conseguir atender e acolher as pessoas quando tiver o alvará. Né? A gente tem esse cuidado. Na fase final de documentação, de liberação para atendimento. Nós temos essa preocupação muito grande. Com certeza. Nós temos que ser exemplo. Sim. E agir com prudência, né? Mas se entrar no Instagram... Consegue agendar para ir lá ou nos nossos telefones, né? A gente tem um celular que é o 11 91481 4854. Esse é o número de WhatsApp. Pode agendar para ir até lá. Qualquer dúvida pode nos chamar também, tanto pelo @acolher.sp. Tanto um quanto o outro consegue falar conosco. E eu finalizo agradecendo, né, por esse momento, por mais esse podcast que nós estamos participando. E falando algo para as famílias. O diagnóstico não é uma sentença, né? O diagnóstico é apenas uma forma de você olhar o mundo como eles enxergam. Né? Porque eles enxergam o mundo de uma forma. Eles estão nos ensinando a enxergar da maneira deles. Sim. Que é a maneira mais pura e mais correta. Porque você não vê um autista que você vai falar assim, olha, esse autista ele é ladrão, ele é fraudador, porque o que é branco, o que é preto. Não tem meio termo. Eles não conseguem, a não ser que ele tenha uma educação corrompida. Aí ele vai crescer com aquilo que é errado. Mas de natureza você consegue perceber em todos eles com o mesmo olhar. Aquela ingenuidade, aquela pureza que eles têm, tá? É isso que eu gostaria de finalizar. Saúde e sucesso a cada localidade que esse vídeo alcançar. Quero agradecer o espaço, pedir que Deus possa prosperar esse lugar de maneira absurda. 1 ano e meio aqui, talvez um dia a gente venha nos reunir com muito mais tempo, em espaço com uma amplitude de alcance muito maior, para cada pessoa ligada a esse projeto. Meus verdadeiros e sinceros agradecimentos como um pai atípico. Que Deus abençoe cada família e cada pessoa que essa mensagem alcançar. Amém. Deus abençoe.